Bom dia, boa tarde, boa noite, Gilberto Chagas aqui, mais um Quebrada Filosófica, né? Hoje eu tô aqui fazendo umas atividades aqui, né? E aí eu tava, né, cara, no supermercado ontem, né? E eu tava vendo as pessoas falar assim, olha só pra você ver os caixas tudo vazio. Tá vendo aí, ó, os vagabundos não querem trabalhar porque tá todo mundo vivendo de Bolsa Família, que bababá, bababá, bababá. Cara, eu fico pensando, cara, olhando assim. E como é que as pessoas replicam, né? E como é que as elites, por exemplo, conseguiram fazer as pessoas mesmo replicarem discursos preconceituosos e discursos muito equivocados, né? É, é o seguinte, cara, o que que acontece? Por exemplo, quando a economia ela tá razoável, né? Tem uma coisa chamada pleno emprego. Então as pessoas elas começam a escolher, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras podem escolher onde vão trabalhar. O problema é que aqui no Brasil sempre se pagou salários, né, muito baixos, né? O salário mínimo, por exemplo, é R$ 1.621 agora em 2026. Né? Então, por exemplo, muitas vagas de emprego, por exemplo, pagam líquido paga 1.800, 1.700, né? E aí a pessoa tem que ter curso superior para ganhar dois salários mínimo e meio, né? Então, quer dizer, é um abismo, né? E aí tem muita gente que ganha seus 15, 20, 30 mil reais, né? Algumas pessoas, né? Não é muita gente, é algumas pessoas, né? Porque aqui no Brasil se torna privilegiados, né? Não que as pessoas não mereçam ganhar o que elas ganham, elas devem ganhar sim e ganhar e serem bem remuneradas, né? Pelo profissionalismo, pelas suas profissões, né? Mas aí as pessoas viram e falam assim, ah, mas essas pessoas que ocupam cargos simples, por exemplo, ou é um caixa de supermercado, é um frentista, seja um coletor de material reciclável, seja um gari, seja uma faxineira, seja um motorista de ônibus, seja lá o que for, por que essas pessoas não estudam? Ah, eles não tá assim porque não estudou, tá assim porque, sabe, aí começa a pregar a tal da meritocracia, né? Como se o país fosse um país que desse oportunidades e tal, né? E aí eles começam a jogar essa conta, ah, mas quem é o presidente hoje? Começa a jogar essa conta para a esquerda. Começa a jogar essa conta pro Lula, começa a jogar essa conta, né? E aí a gente fica pensando, cara, o Brasil tem 526 anos de história, né? Assim, enquanto terra, né? Enquanto pessoas europeias chegaram aqui, né, do Ocidente e tal, mas já tinha uma história bem longa, né? Nossos ancestrais aí, dos povos originários aí, né? Que estão aí, relatos aí apontam que tem gente aqui há mais de 11 mil anos aí, ou até mais, né? Mas aí o que que acontece? As pessoas, cara, começam a pregar esse discurso, né, de meritocracia, porque as pessoas não estudam. Cara, é o seguinte, as pessoas que trabalham no dia a dia, as pessoas que acordam cedo, essas pessoas merecem uma vida melhor. Então as pessoas elas têm que escolher sim aonde elas vão trabalhar. As pessoas têm todo o direito de escolher sim o salário que elas querem ter, o ganho que elas querem ter, o que é melhor para elas, né? E outra coisa, as pessoas não estão deixando de trabalhar nesses empregos, às vezes, por questão do Bolsa Família, não. Né? O Bolsa Família é um programa de transferência muito elogiado. Todos os países desenvolvidos, seja a França, seja os Estados Unidos, seja o Reino Unido, seja os países nórdicos, né? Qualquer país, a Espanha, tem programas sociais, tem programas de transferência de renda, né? Nos moldes assim do Bolsa Família, tem alguns até melhores aí, tem gente que tem países aí que auxilia no aluguel, que auxilia, sabe? Tem muita gente, não é isso, cara, que faz as pessoas deixarem de trabalhar, né? Por exemplo, eu moro aqui em Sarzedo, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Aí tem lá em Betim tem uma fábrica ali da Stellantis, tem a refinaria ali, né, da Gabriel Pasca, da Petrobras. Imagina se abre vaga para esses lugares, mesmo terceirizado e tal, e aí os caras começam a pagar um salário razoável assim. Cara, vai dar fila de gente. Nunca falta mão de obra nesses lugares, né? Tem lugar aí que é indicação.
porque eles pagam salários melhores, porque tem ônibus fretado, as pessoas tem refeição no lugar, não precisa ficar carregando marmita, né? As pessoas têm participação de lucro, né? Então, quer dizer, as pessoas querem trabalhar, né? E aí fica essa falácia. Ah, mas os empresários, aí as pessoas pobres começam a defender empresários. Ah, mas os empresários pagam muito impostos, a gente paga tantos impostos desse país. Cara, é uma coisa que eu sempre falo. A maioria do Congresso, né, se não for a maioria, mas uma grande parte do Congresso é composta por empresários. É composta por pessoas de direita, né? Há mais de 100 anos o país é governado pela direita. Por que não fizeram uma reforma tributária, então, para aliviar esse empresário? Né? Que fizesse uma reforma justa também, para não tirar do lombo dos pobres, que toda vez que eles falam em fazer reformas, falam em austeridade, né? Com austeridade é aquela coisa de endurecer, né? Vão cortar programa social, vão cortar da saúde, vão cortar da educação, vão cortar da segurança, vão cortar não sei do que, né? E aí o povo fica repetindo essa falácia, cara, né? Que imposto, paga muito imposto, que não sei o que, gente. O problema dos impostos não é como eles são, não é a quantidade de impostos que a gente paga, é como eles são usados, né? Porque os impostos a gente paga impostos a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E tem os portais da transparência, é, a gente pode verificar, né, o que é feito com os nossos impostos, quanto de dinheiro está sendo direcionado para a saúde, quanto de dinheiro está sendo direcionado para a educação, quanto de grana, sabe? Basta a gente fazer um exercício mental, gente, né? E os empresários, eles têm, né, uma representatividade muito grande hoje no Congresso. Por que eles não cobram lá dos parlamentares para fazer uma reforma tributária? Né? Você acha que, por exemplo, se isentasse a folha de pagamento hoje, vamos supor, zerasse, não vai cobrar um tostão pela folha. Né? Eu também não acho legal cobrar pela folha não, mas vamos lá, cobra a folha. Se cobrasse isentasse. Você acha que o seu patrão, você conhece seu patrão que está aí, você que trabalha aí, sua patroa, você acha que ela ia falar assim, não, agora eu vou dobrar seu salário? Que esses encargos aqui não vai mais para o governo, eu vou te passar esse dinheiro. Não vai. Não vai. Não vai, né? Então as pessoas estão cansadas disso. Então, por exemplo, as pessoas ganham um salário muito baixo, às vezes elas têm que pagar aluguel, têm que pagar uma prestação da casa, elas têm que comer, né? Elas têm que ficar escolhendo o que é que elas vão comer, elas não têm um lazer, né? Um dia de trabalho a mais que as pessoas estão reivindicando, um dia de descanso a mais, aliás, que as pessoas estão reivindicando. O empresariado e as elites, e tem muita gente pobre que trabalha também que está falando contra, cara, o fim da escala 6x1, né? E aí as pessoas repetindo esse discurso, gente, países produtivos, as pessoas trabalham menos horas, né? Ah, mas o Japão, mas os Estados Unidos, tá, tudo bem, então vamos ter o ganho dos Estados Unidos e o ganho do Japão. Vai se pagar os salários que pagam nos Estados Unidos, os salários que pagam no Japão, as pessoas vão trabalhar, ué. Felizes, vão se matar de trabalhar, é isso, né? Mas nesses países existe um índice alto de suicídio, no Japão, por exemplo, as pessoas morrem de exaustão, né? Tem gente que dorme no meio da rua lá, né? Tem um fenômeno lá das pessoas dormindo no metrô, nos corredores do metrô lá, os caras de terno, lá você vê uns caras de terno com pasta, dormindo de exaustão, né? E aí você pega o exemplo, por exemplo, da Noruega, que os caras trabalham lá 36 horas, né? A França, que eu vi lá, os caras trabalham, né? Quer dizer, e eles produzem muito mais que a gente, por quê? Porque tem tecnologia, tem condições de trabalho, tem ambientes de trabalho favoráveis. Não é que são, não são países que são paraísos, eles têm muito problema e tal. Né? Mas nessa questão de trabalho, eles estão anos-luz avançado na nossa frente. Então a gente tem que parar de ficar repetindo esse discurso que as pessoas vivem de bolsa esmola, que as pessoas não querem trabalhar, que não sei o quê, que as pessoas estão muito exigentes, que as pessoas estão isso, estão aquilo. Gente, as pessoas hoje em dia, a gente está na era tecnológica, muita gente está trabalhando por conta própria. Eu mesmo já tenho anos que eu não trabalho, por exemplo, de CLT. Não que talvez eu não fosse querer um dia, né? É muito bom você ter uma segurança, você ter um contrato, uma carteira assinada, você ter, né, seus direitos e tal. Mas, pô, para ganhar pouco,
Então não adianta, você não vai ter como sobreviver, você não vai ter como pagar as contas. Hoje em dia as pessoas estão vendendo bala no sinal, cara. As pessoas estão fazendo bolo de pote, as pessoas estão coletando material reciclável. Eu mesmo vivi muitos anos coletando material reciclável, né? É, e aí eu pagava minhas contas, eu pagava aluguel, eu pagava, sabe, eu me virava daqui, me virava dali, mas cara, eu não me submetia mais ao sistema, falar, não, eu não vou chegar 7 horas da manhã e sair 5 da tarde e ter uma hora de, né? E porque é muito pesado, e o serviço é pesado, e paga-se pouco por esse serviço pesado. Não que não tenha que fazer, né? Trabalho duro tem que ser bem remunerado, né? Trabalho duro ele tem que ser bem pago. Trabalho duro ele tem que ter uma refeição no local, ou a pessoa tem que, sabe? A pessoa fica carregando marmita, muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro. Eu trabalhei muito em obra, e eu vi as pessoas, é, às vezes era um arroz, feijãozinho, uma couvinha ali, às vezes tinha uma misturinha, um ovinho, uma carnezinha, né? E as pessoas não tinham nutriente suficiente e tinha que trabalhar naquele serviço pesado, ó. Um pãozinho, às vezes um cafezinho, cara, sabe? As pessoas não consumiam nem as calorias, né? Hoje em dia as coisas devem ter mudado bastante, mudou muito, né? Eu trabalhei nos anos 90 em obra, assim, eu fiz uns bicos aí, e era terrível, né? Então as pessoas, elas querem trabalhar sim, mas elas querem ter condições. Por que as pessoas que mantêm as coisas de pé, por exemplo, tem a parede aqui, ó, tá de pé, né? É uma pessoa, é um pedreiro, é um ajudante, né? É um bombeiro, é um armador, né? Se o lixo está sendo recolhido na rua, tem os garis. Se tem uma coleta seletiva sendo feita, são os catadores. O que mantém esse país de pé são as pessoas que trabalham, que pegam no pesado, são as pessoas que fazem trabalho braçal para manter o país de pé. Então a gente não tem que ter essa, sabe por que as pessoas têm que ter um ganho digno, sabe? Mas aí os pequenos empresários não conseguem pagar, cara. Se eu abro um negócio, por exemplo, vamos supor que eu abro uma mercearia ali embaixo ali, né? Se eu junto um capital, vou alugar. Cara, se eu não consigo pagar um funcionário um salário razoável, cara, e aí eu não vou achar ninguém porque R$ 600 está fazendo a diferença, é porque eu estou pagando muito pouco. Se eu não consigo competir com R$ 600, então é melhor fechar essa mercearia, né? Mas os impostos, todo mundo só fala, cara, qualquer país que você for, você vai pagar imposto, cara. Você tem que cobrar do seu parlamentar, tem que existir reforma tributária, tem que existir, né? Mas cada setor que lute. Então as pessoas, eu estou falando isso justamente para as pessoas que são da classe trabalhadora, por exemplo, parar de ficar repetindo esse discurso de patrão. O problema nesse país, né, é uma frase muito clichê, que eu já vi muito na internet. E é uma frase bem clichê, mas é uma frase bem realista. As pessoas que ganham 100 mil, 50 mil por mês, conseguiram convencer as pessoas que ganham 10 mil que o problema são as pessoas que ganham menos de 3 mil, sabe? E, os pobres, né? Gente, esse país ele foi feito para explorar. Esse país, todo o mecanismo dele foi feito para umas poucas pessoas ganhar muito dinheiro e uma grande pirâmide, uma grande base não ganhar nada. Se você for pegar nosso salário e converter em dólares, né? Agora roda muito aí uns vídeos aí dos caras comendo Big Mac, né? Aí muita gente até critica, pô, mas Big Mac, não sei o quê. Mas eu entendi bem essa dinâmica do vídeo. E é uma dinâmica muito interessante, né? Apesar que esse vídeo, muitas das vezes, eles fazem isso para criticar o governo atual, mas como se o governo atual fosse culpado de todas as mazelas, como se não existisse município, nem estado, né? E nem setor empresarial, nem mais-valia, né? E aí esse vídeo fala do poder de compra, quanto tempo um trabalhador, uma trabalhadora gasta para comprar um combo, né? Que é um Big Mac, as batatas, um refrigerante, né? Por que fizeram com o Big Mac? Porque na maioria dos países ocidentais é uma coisa que tem, por exemplo, tem o tal do Big Mac aqui no Brasil, tem o Big Mac na França, tem o Big Mac na Alemanha, tem o Big Mac na Holanda, no Japão, né, na Argentina, quer dizer, em todos os lugares tem, em Portugal. E aí eles falam, ó, aqui eu trabalho
Meia hora para comprar um combo desse. Aqui eu trabalho 1h30. Aqui eu trabalho, né? E no Brasil a pessoa tem que trabalhar 5 horas, quase 6 horas para comprar esse mesmo produto. Né? Então, por aí vocês veem como é que os salários são baixos e como é que vocês querem exigir que as pessoas trabalhem, que as pessoas acordem cedo, peguem ônibus muitas vezes, agora nós estamos no inverno aí, peguem ônibus lotados, transporte muito ruim, tudo privatizado, né? O metrô de Belo Horizonte foi privatizado, ficou terrível, né? Passagens caríssimas, né? Não se fala em malha ferroviária, não se fala de modais de transporte, né? As pessoas só quer asfaltar a rua, só quer fazer praça, só quer trazer artista caro para cidades, né? Pagando muito dinheiro. Às vezes a cidade tem lá 20 mil habitantes, tá lá cheio de problema lá, mas aí paga um artista desses caros aí para ir cantar na cidade, né? Dinheiro para isso aparece. Então as pessoas deveriam começar a pensar, cara, que o problema não é só, né? Porque, gente, não existe só presidente. Você tem que escolher um Senado, você tem que escolher deputados federais. Nos municípios você tem que eleger bem os seus vereadores para poder fiscalizar o que o prefeito está fazendo, os gastos que as secretarias estão fazendo. Olha só para vocês verem como é que a coisa é complexa. Né? Na esfera estadual, eu falo isso para os catadores, para as catadoras, eu falo isso para a população em geral. Vocês têm que fiscalizar o que são deputados. Você lembra quem você votou para deputado, deputada federal, para deputado estadual, senador, sabe? E aí tem que estar, se você, por exemplo, se você quer votar num governo progressista, você tem que votar em deputados, senadores, progressistas. No seu município é a mesma coisa. Né? Você tem que ver o histórico da pessoa. Não adianta você ficar votando em artista, ficar votando em cantor, ficar votando sabe? Em palhaço. Não adianta, gente. Vocês têm que votar em pessoas que chegam assim, qual que é a sua proposta, cara? O que você vai fazer? Não é gente que vai, eu vou destinar... Né? Não, é gente que tem que falar, não, eu me proponho a criar leis assim, assim, assado, eu me proponho a fiscalizar. É uma pessoa que tem que ter pelo menos uma base, cara. Sabe? A gente tem que começar a refletir isso, tá bom? Então, você que é pobre, não fica falando mal das pessoas que estão escolhendo trabalhar, não, porque, por exemplo, eu tenho direito de escolher onde é que eu vou trabalhar. Você queria ser forçado a trabalhar em qualquer lugar? Se a gente fosse forçado a trabalhar num lugar que a gente não queria, isso se chama escravidão. Tem um nome para isso. Né? Hoje a gente tem liberdade, a gente trabalha, as pessoas trabalham, e as pessoas têm que escolher sim o que é melhor para elas. Porque a vida é delas, sabe? A vida é delas. E ninguém tem o direito de falar onde fulano ou cicrano deve, né? E as condições de trabalho, os ganhos têm que melhorar. O ambiente de trabalho tem que melhorar, que muitas vezes é tóxico. Né? Muitas vezes tem assédio moral. Muitas vezes se trabalha demais, faz trabalho, sabe? A pessoa fica cumprindo uma carga horária ali só por desaforo, que tem que cumprir essa carga horária, né? Quer dizer, as pessoas precisam de tempo, as pessoas precisam de lazer, precisam de descanso, porque uma pessoa descansada, uma pessoa com a mente limpa, uma pessoa com a mente leve, uma pessoa despreocupada, né? Ela vai produzir mais. Né? O empresariado aqui, ele tem que começar a enxergar essas coisas, falar, uma pessoa, o meu funcionário, né? Que não é colaborador não, viu gente? É empregado, é funcionário, tá? Ele vai chegar aqui e vai produzir bastante, porque é um ambiente bacana, é um ambiente legal, ele vai tirar um dinheiro que vai dar para pagar o aluguel, que vai dar para poder fazer lá, sabe? Essas coisas, cara, as pessoas ter poder de, sabe? E o país tem que melhorar e a gente cobrar, né? Porque a gente tem que fazer a democracia representativa, parar de demonizar sindicatos, né? Para quem tem sindicatos, parar de demonizar os movimentos sociais, parar de demonizar as associações, sabe? De trabalhadores e trabalhadoras, sabe? As pessoas têm que fazer parte da luta, então, vai para dentro do sindicato, cobrando sindicato. Cara, a gente só tem, os poucos direitos que a gente tem, que eles ainda estão querendo tirar, é por causa das lutas, tanto sindicais, de movimento, de greve, operários, só começar a ler para trás aí, sabe? E quem deu isso foi as pessoas que derramaram sangue, que deram a vida, que lutaram pra gente ter férias, 13º, no seu, sabe? Direitos básicos, para não ter assédio moral, para não ser explorado, para ter uma carga horária. Que antes a pessoa começava a trabalhar com horas que o sol nascia até o sol se pôr. Então a gente tem que refletir muito sobre essas coisas.
quem é pobre tem que apoiar pobre, tem que parar de ficar falando, você permite aqui. Cara, para com isso, gente. Para com isso. Vocês não podem ficar apontando o dedo para os companheiros e companheiras, não. Você tem que começar a pensar por que, que a pessoa não quer trabalhar naquele caixa, por que, que a pessoa às vezes não quer trabalhar naquela obra, por que, que às vezes a pessoa não quer puxar aquele carrinho, né? Por que, que a pessoa às vezes não quer ficar em pé ali naquela portaria, tá? Então, é um pouco para a gente refletir, Gilberto Chagas, Quebrada Filosófica, dá um like, curte, compartilha, comenta, gente, se inscreva, né? Seja no YouTube, seja aí no TikTok, seja lá no Instagram, ajuda nós, né? Quem sabe é uma forma de trabalho também, né? Eu quero produzir vídeos assim, eu quero melhorar minha dicção, pá, beleza? Então ajuda nós aí, bacana.